Como vocês sabem, nós apoiamos a ONG Crescimento Limpo. E, para quem não sabe, a ONG apoia e ajuda os moradores de rua. E esse ano nós desenvolvemos uma horta orgânica que atende todo o público que quer uma alimentação mais saudável. E é um projeto que deu tão certo que a gente começou a buscar novas formas de cultivo. E buscando novas formas de cultivo, nós conhecemos uma pessoa interessantíssima, que é a pessoa que nós vamos entrevistar. O nome dele é Wagner Anunciato. Ele é diretor social e vice-presidente de um projeto chamado Aliança Luz e Equilibrium. E é com ele que nós vamos conversar agora. Wagner, por favor, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Gratidão pelo espaço. Eu espero passar alguma coisa para um grupo tão incrível de pessoas, num lugar muito bacana, e qualquer dúvida, estarei à disposição depois. Nós estamos super felizes de te receber. E estudando um pouco sobre você, eu sei que você é professor, é psicólogo, educador, pesquisador. Como é que surgiu esse seu interesse pela pauta socioambiental? Eu acho que de processos de dor, né? Todos nós temos alguns incômodos desde a infância, coisas que nos parecem bizarras, e a gente, conforme vai crescendo, amadurecendo, nós vamos procurando algumas soluções para o que nos incomoda. Então, algumas coisas que não nos fazem sentido nos remetem a possibilidades, né? E aí a gente capta novas sementes, semeia em outros lugares, né, e vai trocando. E aí ficou muito claro que essa parte da crise pessoal e da crise do planeta, ela é uma crise multifatorial, né? É uma coisa da política, que não sabe como vai dar conta da vida e dar conta da estrutura humana. Uma coisa da crise econômica, que não vai dar conta também dos desejos, né, e do jeito que está a coisa. A economia está respondendo a uma outra estrutura. A política acaba respondendo também à economia. As duas se juntam aí, então indo para algum lugar que a gente está vendo que não é um bom lugar, né? E tem a crise psíquica e espiritual. Então é uma crise multifatorial, e a gente acaba escolhendo, acho que todos nós aqui, escolhendo qual é o caminho que nós vamos tentar semear algo para poder auxiliar nesse momento de transição. E em respeito à transição, aí eu me preocupei em criar um projeto, né, a Equilibrium e a Aliança Luz, junto com colegas, para que a gente respeitasse esse momento de transição. Porque é muito fácil você falar de sonhos, né? A gente sonha, vou morar em tal lugar, eu quero morar num lugar verde, aí depois começam as outras preocupações, e eu vou ganhar dinheiro, e como é que eu vou pagar as contas, e né? E vem um monte de pergunta. E o pai de família, e o imigrante, né? E as pessoas que estão na rua, como essas pessoas vão poder usufruir desse sonho? Então é um processo de transição, a preocupação sempre foi isso. Como chegar lá. Lá a gente quer chegar, né? Sei lá, eu ouço bastante isso, né? Um dia eu vou chegar lá. Lá eu não sei onde que é, mas um dia a gente chega lá. Um dia eu vou ser alguém, né? Agora eu não sou ninguém, mas um dia eu vou ser alguém. E como a gente faz para chegar lá? E mais importante será que nós, compartilhando a formação em psicologia com a Inara, muito boa palestra, de como a gente vai permitir, sem preconceitos, né, que o outro nos acompanhe nessa jornada. Esse é o principal problema. Porque se eu perguntar para você, como você chega lá? Você dá um jeito, né? Não, eu vou por ali e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu vim de São Paulo, vim pela Bandeirantes. Né? Peguei uma chuva, avisei que ia atrasar. Podia ter vindo pela Castelo, mas e você? Se eu te perguntar como você vai de outro jeito. Será que não é possível irmos juntos? Então essa foi a preocupação, e por isso que a gente começou essa história. Legal. E dentro dos projetos, assim, ele tem muitos projetos. Dentre um deles nos chamou muito a atenção, e foi até o que levou a gente a se encontrar, que foi a aquaponia. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui nunca escutou esse conceito. O que é exatamente a aquaponia? Explica para o pessoal entender um pouco. Eu vou começar antes. Na busca de um novo paradigma para que a gente pudesse alcançar novos resultados, não indo contra o sistema vigente, né, mas aproveitando tudo que já está aqui para que a gente possa
fazer diferente algumas coisas, é daí que vem o incômodo, né? E aí a gente busca alternativas. Pensamos em cidades, ecocidades, ecopolos, para que a gente pudesse ter facilidades, economia, conviver em harmonia com o meio ambiente. Então, uma zona rural, alguma coisa assim. Pessoas vivendo ali, então logo a gente começa a pensar, mesmo como pesquisador, como cientista, bom, precisamos de energia, precisamos de comida, precisamos de água, e aí começamos a pesquisar isso em 2009, 2010, como vamos cultivar. Como essas pessoas vão comer? Porque se tivermos que trazer isso lá de, sabe, morango de Atibaia. Legal, Atibaia é aqui pertinho, né? Até a Inara mora lá. Como é que é? Esqueci o nome dela, a psicóloga. Ela mora em Atibaia. Se tiver que vir morango sempre de Atibaia, nós estamos falando de tóxico, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de tempo. O tempo que o morango precisa ser tirado, até ele chegar na mesa de vocês, ele vai perder um monte de nutriente, ele vai perder, enfim, várias propriedades. Então, como a gente faz esse cultivo lá? E aí pesquisamos como vocês, achamos a aquaponia, nos pareceu uma boa ideia, e desde lá, desde 2010, 2011, começamos a aprender isso pela internet, instalamos, desenvolvemos, hoje a gente já faz isso de uma outra forma. Então, foi daí que começou a preocupação como vocês. Como nós vamos cultivar para as pessoas comerem, de que forma? A que custo? Porque tem um custo, né? O custo ambiental de uma alface que a gente paga tão baratinho no mercado, ele é às vezes muito alto. Então não compensa. Se a gente não se preocupa com esse custo ambiental, que é imenso, né, daqui a pouco nem alface mais vai dar para comer. E como que funciona a aquaponia? O que é exatamente esse cultivo? Como é que bom, eu vou tentar fazer um exercício sem nada para mostrar. Imaginem a hidroponia. Quem conhece a hidroponia é o cultivo sem solo. Então nós temos nós temos a água como meio de cultivo, a raiz da planta fica ali imersa nessa água, ou recebendo essa água que passa por ali, e para que a planta cresça a gente precisa de nutriente, sol, água. Então basicamente é isso. A hidroponia não usa solo, a aquaponia também não usa solo. O que acontece na hidroponia? Nós temos dois coquetéis, basicamente, de nutrientes, e nós vamos adicionar esses nutrientes na água. Uma bomba vai circular essa água, a planta vai pegar esses nutrientes, vai crescer, e depois a gente tira a planta. O problema nisso é que, do jeito que é feito em vários lugares, não se tem ou muito controle sobre esses nutrientes, ou, de qualquer forma, a química faz com que esses nutrientes, ou parte deles, se juntem, né? Eles se anulem ou se combinem. Quando isso acontece, a planta não consegue usar mais. Então, o que a gente vai precisar fazer? Jogar essa água fora, jogar esses nutrientes fora, e de uma forma que muitas vezes contamina o meio ambiente. A aquaponia ela surge lá na década de 60 com um pesquisador pensando o que fazer com o resíduo dos peixes. Lá eles faziam a piscicultura, a criação de muitos peixes. E o que você tem ali? Você tem o cocô do peixe, o xixi do peixe, o resto da ração, as coisas que vão se acumulando ali. Estudando isso, ele percebeu que aquilo era nutriente. Então, nutriente. Será que eu não consigo pegar esse nutriente e usar para outra coisa? E aí surge, na década agora moderna, né, na época moderna, surge o conceito de aquaponia, que seria a utilização do resíduo dos peixes para alimentação, nutrição das plantas. E, em parceria, a planta e as bactérias limpam a água de novo para o peixe. Aí a gente vai imitar esse ciclo da natureza. Isso já era feito há 5.000 anos no Egito, no Peru, em vários lugares de outras formas. Claro, não tinha bomba de elétrica, né, bomba de água, mas eles já faziam uma espécie de aquaponia. E essa aquaponia ela pode ser produzida em grandes escalas ou, por exemplo, eu tenho um espaço super pequeno em casa, eu adoraria plantar alguma coisa, eu tenho como colocar isso dentro de um espaço pequeno e tenho como colocar isso dentro de um espaço grande, por exemplo, um produtor de larga escala que quer produzir isso? Sim. Pensando nisso, a gente primeiro precisa escolher que tipo de relação que você vai querer ter com a aquaponia, né? Então, eu quero produzir o quê? É uma planta ornamental? Eu vou me alimentar dela? Não. Ou é uma planta que eu vou consumir? Então, você começa a se preocupar, começa a escolher o seu caminho melhor, né? Então, se eu preciso de uma planta para comer, é evidente que essa planta tem que se desenvolver de uma certa forma, né? E não de outras que vai ser com deficiência. Então, você pensa no sol, você pensa no nutriente. Quando a gente fala de sistemas de aquaponia que são pequenos,
a gente vai se preocupar exatamente com isso. O peixe, ele dá 10 dos 13, 14 nutrientes que a planta precisa. Então, em sistemas pequenos, nós temos uma dificuldade de acumular muito nutriente e nós temos uma outra dificuldade, a alteração brusca do sistema. Então, imagine você, nós temos um copo aqui com água, um copo. Se você pingar uma gota de limão, você evidentemente vai ter a percepção desse limão ali na água. Agora, se você tiver 1000 litros de água, pingar uma gota de limão, ele some. Se você tiver que cuidar de um aquário de 10 litros, qualquer mudança pequena que seja, já pode ser brusca. Então, quanto menor o sistema, ele pode ser mais difícil de cuidar. Mas dá para você colocar isso na sacada do seu apartamento. Desde que bata um pouco de sol, imagine que você tem uma tartaruga aquática, sei lá, né? Tem gente que tem, eu também tenho, ganhei. E essa tartaruga aquática muitas vezes fica numa condição super triste. Você pode melhorar a situação dela fazendo um tanque de plantas em cima e essa água vai circular por ali. As bactérias vão viver dentro desse tanque. As plantas vão também crescer ali, através da técnica, né? Precisa estudar um pouquinho, mas é fácil. A tartaruga vai ter uma água limpa. Agora, mais cuidadoso é o peixe, que a tartaruga ainda respira o ar. O peixe ele vai respirar na água. Então, se você tem um aquário, você pode ter o seu filtro como uma produção. Então, essa é a grande sacada da aquaponia. É como se fosse um grande aquário ligado a tanques de cultivo de planta, que podem ser sem a argila expandida, sem brita. Vamos imaginar um tanque, né, um quadrado, com um monte de pedrinha ali. E a água vai entrar ali e a planta vai crescer ali. E essa água volta para o tanque dos peixes. Então, desde que você tenha um espaço, tenha eletricidade confiável, porque se você perde a eletricidade, o peixe pode morrer em pouco tempo, né? E se você tiver água, eletricidade e sol, na teoria, você consegue já cultivar alguma coisa. Eu li que vocês foram a primeira instituição a produzir um sistema de aquaponia numa escola. Como é que foi isso? Qual foi a importância desse ecossistema para aquela escola e para aqueles alunos? O que você sabe que foi trabalhado ali naquele... Ali foi o nosso primeiro trabalho, foi em São Bernardo do Campo, na escola Terra Mater. Nossa preocupação é levar isso para as crianças, para que a gente possa mostrar para elas, olha, o morango não vem do extra, do Walmart, né? O morango ele vem da planta do morango, né? E vendo alguns documentários na época da graduação de psicologia, ficou muito claro que esse sistema urbano, ele chega a prejudicar esse tipo de relação com a natureza, né? Com o nosso ego ecológico. E a criança perde essa noção. Então, vamos levar isso de volta para a criança, para que ela consiga começar a questionar os familiares, que aí o conhecimento ele vem de baixo para cima, fica mais fácil às vezes, né? Do que entrar lá e falar para o cara, olha, isso é hidroponia, isso é terra, isso é aquaponia. Tenta fazer uma escolha um pouco menos impactante. E levamos isso para a escola numa tentativa, foi a primeira tentativa, né? Será que lá dá certo? E deu certo. Então a gente instala o sistema de aquaponia, faz uma apresentação para a escola, para as crianças, né? Para os jovens, ensina o que é, o porquê que nós estamos fazendo isso, que são várias as vantagens que eu posso abreviar, e aí, a dificuldade, por incrível que pareça, não é de instalar o sistema na escola, é de que esse sistema seja mantido pelos adultos da escola. Então, por exemplo, o vigia da escola, que é o que vai ficar lá na escola depois que todo mundo vai embora, ele quer ir embora. Ou senão ele é muito curioso, ele vai mexer em todas as manivelas, as alavancas, os botões ali, vai desregular tudo, a gente precisa ir várias vezes. Então, sempre na escola o desafio é, como a gente mostra para a criança, é muito fácil. Ela vai todos os dias ali dar comida para o peixinho. A criança e peixe combina muito bem, né? Ela dá comida para o peixinho. Depois ela vê que a semente que ela plantou e colocou ali no tanque começa a crescer. Depois ela vai lá e colhe essa planta e leva e prepara essa planta. Agora, vocês imaginam o tanto de informações que você pode passar a nível educacional para a criança. É química, biologia, matemática. A gente pode aprofundar, pode ir para a sociologia, para todo o meio ambiente, enfim. Então, é muita informação que um pequeno sistema consegue ofertar para a criança e para o educador. Agora, nosso desafio é semear no educador a vontade de manter aquilo.
embora não seja tão difícil com a aquaponia, mas essa é a dificuldade. Em falar em semear, como é que a gente pode formar multiplicadores disso? Assim, como a gente pode aprender e passar para as pessoas que querem fazer aquaponia, enfim? Bom, é muito simples. Temos várias informações em geral em inglês na internet. Nós temos o site, nós temos como passar informação, né? É muito fácil hoje já ter essas informações em português. Mas é como eu aprendi sozinho em 2000 e tralalá, né, pela internet. Acho que não tem muita dificuldade, é tudo uma receita de bolo. Se vocês aprenderem a receita de bolo, X peixes, X água, sabe, X planta, e manterem esse equilíbrio, o sistema ele tende a ser produtivo, tá? a ficar em equilíbrio. Bom, como você sabe, a gente tem a ONG com a horta comunitária e assim é um projeto que eles acreditaram e que começou a dar certo e de repente eles buscaram até a sua ajuda para fazer essa parte de agroponia. E aí eu queria saber se você acha assim que quais os benefícios que isso vai trazer para esse pessoal da ONG, assim para todos nós, inclusive para nós consumidores que vamos lá comprar, mas assim, o que você daria de ideias, de dicas e de benefícios para eles, para os integrantes? Essa pergunta é oportuna porque eu estou lá bem sujo, inclusive o Mark foi lá nos visitar, ele viu que eu estava bem sujo, né, Mark? Instalando um sistema de aquaponia em uma cooperativa e uma ONG em São Paulo, né, que é a Reciclázaro. E lá é um centro de formação profissional e educação ambiental. Lá funciona a cooperativa de reciclagem, cooperativa de padaria, e agora vai ter outras coisas, e a estufa de aquaponia nós estamos terminando lá. Daqui 15 dias vocês podem visitar, já tem o funcionamento dela iniciado. Lá serão 15 mil litros de água, cerca de 500 peixes para começar, e uma produção mensal iniciando em 500 plantas por mês. Para você ter uma ideia, eles precisam comprar essas plantas para alimentar as pessoas que trabalham na cooperativa de reciclagem e cooperativa do pão. Com esse sistema lá, eles já passam a ter essa autonomia de cultivar essas plantas lá. O peixe, claro que não precisa ser só para consumo, mas dá para ser ornamental também. Lá nós teremos os dois, então eles podem consumir o peixe de lá. E aí começa a gerar toda uma conversa com aquele lugar. A gente pega o ovo da padaria, a casca do ovo, trata a casca do ovo, para poder usar o ovo na aquaponia, porque eleva o pH e deixa minerais ali. A gente tem sobra de resíduo dos peixes que vai para o minhocário. A minhoca tem um papel importante no sistema de aquaponia, que é também viver no tanque, né, das plantas, mas também criar o humus, que a gente repõe mineral dentro do sistema de aquaponia. A minhoca também a gente pode colocar para o peixe comer. Então você começa a fechar um monte de ciclos em um lugar pequeno. Quanto mais ciclos você fecha, mais economia você tem e mais autonomia também você tem. Então, não preciso falar mais nada. Um sistema que economiza até 90% da água em relação à agricultura normal, convencional. Um sistema que você toca 1000 metros de estufa, em 1 hora, uma pessoa. Não tem mais enxada, não tem mais trator, não tem mais nada disso. Um sistema que você duplica sua produção no tempo. Então você tem 40% de eficiência. Uma alface sai com 20 dias, na terra sairia com 40. Então, essas vantagens são incríveis por si só, né? E ter as pessoas em volta disso, começa a pensar como que a natureza funciona, a integração entre as coisas. Será que eu posso captar água da chuva para repor aqui? Será que eu posso gerar eletricidade para rodar a bomba de água? Um exemplo é que nós vamos utilizar uma bomba de água para mover 15 mil litros, ela vai consumir 50 watts. Em um painel pequeno solar você tem autonomia. A captação de água da chuva, você tem autonomia. Então, a importância disso para o planeta é fenomenal. Você não precisa buscar o seu alimento longe, ele pode estar no seu quintal. Você economiza eletricidade, você economiza água, e você não põe um pingo de tóxico. Se você colocar tóxico, você mata o peixe, que é a base dos nutrientes. Então, nós estamos falando de um futuro que já é presente e que cabe a nós, né, semearmos essas ideias, né, perguntar de onde, que a criança faz. Né? Pai, isso daí da hidroponia, que a gente teve esse relato. A mãe foi no supermercado com os filhos, mas isso aí é da hidroponia, é aquaponia, o que é isso aí? Isso a mãe não sabia. Aí ela foi ver lá, produto hidropônico. Mas como foi feita essa hidroponia? E aí já começa o filho a apurrinhar a família, né? E aí? Eu não sei o que vocês dão para a família de vocês comer,
né? Nem o que vocês alimentam o filho de vocês. Mas é impossível ter uma existência plena com uma alimentação intoxicada. E aí a gente deixa de cumprir o nosso papel aqui nesse invólucro carnal, né? Porque a gente está sempre doente, o funcionamento cerebral não vai muito bem, né? Você come muita porcaria, seu cérebro fica cansado. Então eu peço para vocês começarem a ver essa parte. O que vocês colocam na mesa? De onde vem? Quando vocês compram, isso está beneficiando uma família que tem respeito com o meio ambiente, com o solo. E no final das contas, quem colhe somos nós, né? Então essa é acho que eu tenho motivo suficiente para... Magna, eu queria te agradecer muito. Infelizmente a gente está com o tempo estourado. Eu queria dizer para o pessoal que se interessou, que tem vontade de aprender mais, nós colocamos alguns folhetos lá fora. Passem, peguem, entrem no site, que vale a pena, tem muita informação legal. E dizer que se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, mais tarde nós teremos alguns momentos para esclarecer essas dúvidas aqui. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela vinda. Gratidão.